Olá, bom dia a todos. Então, hoje nós vamos continuar a nossa discussão sobre cônicas. Já tínhamos visto aí todas elas individualmente, vimos translação, rotação, vimos as seções cônicas. E numa das discussões nós vimos a classificação de uma equação geral do segundo grau. Só vimos os resultados. Hoje o que a gente vai ver é a fundamentação teórica, a fundamentação matemática disso, tá? Que é a nossa parte 4. Bem, então, nós já tínhamos, né, discutido, por exemplo, cônicas desse tipo, né? Então, aqui, nós olhando para essa equação, identificamos facilmente que é uma elipse, aqui que é uma hipérbole, essa outra uma parábola, aqui uma parábola também, e essa aqui, numa das discussões, nós vimos que é um exemplo de uma hipérbole. E daí, depois, nós discutimos também que todas elas se encaixam nisso daqui, numa equação geral do segundo grau, e vimos o que essa equação representa em função de A, B e C. Daí, hoje, a ideia vai ser discutir, pelo menos, as ideias das demonstrações desses dois teoremas, tá? O primeiro teorema vai falar sobre translação e rotação, e o segundo teorema é o que classifica mesmo as cônicas em função de A, B e C. Pois bem, então considere essa equação geral. Caso esse discriminante aqui seja não nulo, vai existir um único par, solução desse sistema, cuja translação elimina os termos de grau 1, os termos lineares, tá? Note que isso aqui é justamente o determinante dessa matriz, né? Então, se é diferente de zero, essa matriz é inversível e, portanto, isso aqui tem uma única solução. E outro alerta, observação aqui, é que essa conta aqui, que eu estou chamando de discriminante, é 4 vezes o coeficiente do termo x² vezes o coeficiente do termo y² menos o quadrado do termo misto, do coeficiente do termo misto. Só estou fazendo esse alerta porque às vezes vocês vão encontrar na literatura esse coeficiente de y² como b e esse de xy coeficiente c. Tá? Mas isso é só uma questão de notação. O importante é como você calcula o discriminante. Então, quando isso aqui é diferente de zero, esse sistema tem uma única solução, e nós vamos provar hoje que é a translação para esse vértice aqui, para essa origem, elimina os termos de grau 1. Quando isso aqui é zero, a gente não pode afirmar nada. Pode ser que tenha uma translação que elimine os termos de grau 1, pode ser que não exista essa translação. Pode ser que você não consiga eliminar os termos de grau 1. E no caso em que existe, se isso aqui for zero, pode existir e vão existir infinitas. Então, a gente não pode afirmar muito, tá? E sobre a rotação, para eliminar o termo misto, nós temos duas possibilidades. Quando A igual a C, uma rotação de π/4, ou seja, 45 graus, vai eliminar o termo misto. E quando A diferente de C, uma rotação de um ângulo θ, satisfazendo essa condição, né? Ou seja, a tangente do dobro de θ é B sobre A menos C, essa rotação vai eliminar o termo misto. Então, aqui é o primeiro teorema que diz sobre as translações e rotações que podem eliminar os termos ou de grau 1 ou o termo misto da equação. E o outro teorema é que vai classificar propriamente a cônica, tá? Então, considere a curva C, dada por essa equação do segundo grau, ou seja, todos os pares que cumprem essa equação aqui. Então, a primeira afirmação diz respeito ao discriminante mesmo, que é 4AC menos B². Esse discriminante, ele não muda se você aplicar uma translação ou uma rotação, tá? Você pode aplicar nessa equação aqui uma translação ou uma rotação, ou ambas, e quando você calcula o discriminante da nova equação, ou seja, porque os coeficientes aí vão mudar, né? O discriminante fica exatamente o mesmo. Então, se aqui essa conta deu 10, aplicando uma translação ou uma rotação, a conta vai continuar dando 10, tá?
E daí a classificação propriamente dita, né? Se esse discriminante é positivo, vai ser uma elipse, ou um ponto, ou conjunto vazio. A gente diz que é do tipo elíptico. Então, uma elipse propriamente dita, ou casos degenerados, que pode ser um ponto ou conjunto vazio. Se esse discriminante é negativo, é do tipo hiperbólico, que pode dar uma hipérbole ou um par de retas concorrentes. E se esse discriminante é zero, vai ser do tipo parabólico, essa cônica. E que, essencialmente, vai ser ou uma parábola, ou um par de retas paralelas, ou uma única reta, ou o conjunto vazio. Tá? Então, agora a gente vai discutir as ideias, né, das demonstrações desses dois resultados. Então, vamos começar com aquela que fala sobre a translação, né? Então, temos a equação geral, e vamos supor aqui que o discriminante é diferente de zero. Bem, que isso aqui vai ter uma única solução, né, que vai existir um único par x0, y0 satisfazendo isso aqui, é porque essa matriz daí é invertível, já que o seu determinante é diferente de zero. Portanto, esse sistema tem uma única solução. Especificamente, é resolver o sistema ou calcular a inversa dessa matriz e multiplicar aqui, você vai ter o x0, y0. E essa translação vai eliminar os termos de grau 1. Então, vamos ver por quê. Bem, se a gente considerar a translação, né, dada por x igual a x' mais x0, y igual a y' mais y0, que é a translação para essa nova origem, e nós já tínhamos visto, né, translação, se a nova origem é esse ponto, a relação entre as coordenadas novas e antigas é dada por isso aqui, né, as antigas em função das novas, por exemplo. Substituindo isso aqui, né, então, quando eu substituo esse x aqui e esse y aqui, né? Então, onde tem x eu substituo isso aqui, onde tem y eu substituo isso aqui, desenvolvo, faço a conta, então aqui vai ficar x' mais x0 ao quadrado, né? Então, você desenvolve, aqui vai ficar x' mais x0 e aqui vezes y' mais y0, desenvolve também. Enfim, dá uma certa conta, né? Vai dar uma certa conta, e você vai ter reescrevendo uma equação nas novas variáveis. E quem serão esses novos coeficientes? Essencialmente, o que vai importar para nós aqui, já que a gente quer falar de eliminar os termos de grau 1, é olhar para os coeficientes de grau 1, o D', coeficiente de x', e o E', coeficiente de y'. Tá? O A', B' e C' aqui não vão importar. Tá? E então, quem serão esses coeficientes aqui? O D' vai ser essa expressão, né, em função dos coeficientes antigos e do ponto para onde foi transladado, né, x0, y0, e o E', a mesma coisa. Pois bem, note que isso aqui pode ser escrito nessa forma matricial. Veja, ó, se você multiplica essa linha por essa coluna, vai dar essa expressão aqui, né, soma com D, vai dar isso aqui, igual a D'. E multiplica essa linha por essa coluna, vai dar essa expressão, soma com E e iguala com E'. Então, essas duas equações se traduzem nessa daqui. Tá? Se você quer eliminar os termos de grau 1, você quer que o D' e o E' sejam iguais a zero. Então, você quer que isso seja igual a zero. É o mesmo que esse sistema que está aqui, ó. Tá? É o mesmo que esse sistema. Então, se eu quero que isso seja zero, basta escolher x0, y0, satisfazendo tudo isso aqui igual a zero, ou seja, isto igual ao oposto disso aqui, tá? Então, a gente tem aí facilmente a dedução daquela primeira afirmação, né? Agora vamos discutir a rotação, tá? Então, se A igual a C é 45 graus, e se A é diferente de C, a rotação dada por essa relação aqui. Então, vamos ver. Como nós já tínhamos visto, uma rotação de um ângulo θ, a relação entre as variáveis novas e antigas é dada por isso daqui, né? Então, aqui nós temos a relação entre as variáveis quando aplicada uma rotação de θ. Quando a gente substitui esse x aqui e esse y aqui no lugar de xy, também vai dar uma contarada. Então, você pega esse x aqui e vai ficar
x ao quadrado, né? Então, você vai levar tudo isso ao quadrado, multiplicar por a, vai multiplicar isso por isso que é xy, e depois por b, aí por c, vezes isso aqui ao quadrado. Então, quando você faz toda essa conta, né, vai dar uma expressão envolvendo senos, cossenos, x', y', aí você reagrupa tudo que aparece x' ao quadrado, né? Por exemplo, aqui, ó, nesse termo aqui, você vai multiplicar b por isso, por isso. Então, vai aparecer em algum momento b vezes x' cosseno vezes x' seno. Então, vai aparecer b seno cosseno x' ao quadrado, tá? Esse coeficiente vai fazer parte do a', tá? E assim por diante. Então, substituindo isso aqui, vai dar toda a conta e você vai achar novos coeficientes nas novas variáveis. E aqui o que importa, já que a gente quer discutir o termo misto, é olhar para o B'. Nós vamos olhar também para o A' e para o C', mas o que importa mesmo é ver em que condições que o B' vai se anular, tá? Pois bem, qual é a expressão para o B'? Então, como eu disse, dá uma contarada enorme, né, quando substitui isso aqui e reagrupar, de modo a ter os coeficientes do termo x' ao quadrado, o coeficiente do termo misto, né, nas novas variáveis e assim por diante. O coeficiente do termo misto vai ser justamente essa expressão aqui, ó, tá? Então, quando você faz toda aquela contarada e reagrupa, você vai ter essa expressão aqui como o coeficiente do termo misto nas novas variáveis. Pois bem, se você aplicar algumas relações trigonométricas, por exemplo, 2 vezes o seno de θ vezes o cosseno de θ é seno de 2θ. Aqui também, ó, seno de 2θ, e aqui tem c e aqui tem menos a. Então, ficou essa expressão. E aqui também tem uma outra relação trigonométrica que foi aplicada, que é cosseno de 2θ é o mesmo que cosseno ao quadrado de θ menos seno ao quadrado de θ. Então, isso aqui foi reescrito dessa maneira, tá? E agora, a gente tira imediatamente a conclusão. Veja, se A igual a C, então isso aqui se anula. Basta escolher θ igual a π sobre 4, que daí aqui vai dar π sobre 2, o cosseno vai ser 0, e, portanto, o B' vai ser 0, tá? É imediato. Então, quando A igual a C, basta escolher θ igual a π sobre 4. Daí toda essa expressão vai se anular. E se A é diferente de C, bem, daí a condição para que isso aqui seja 0 é simplesmente você igualar isso aqui a 0. Basicamente, você faz o quê? Joga isso aqui para o segundo membro, divide tudo por cosseno, daí vai ficar tangente de 2θ igual a B sobre A menos C, tá? Então, se A diferente de C, você pode jogar isso tudo, igualando tudo isso a 0, joga isso para o segundo membro e dividir tudo por cosseno. Daí vai ficar B sobre A menos C igual a tangente de 2θ. Tá? Então, com isso, a gente elimina o termo misto. Tá? Aqui nós não precisamos explicitamente de A' e C', eles vão aparecer agora na classificação das cônicas, tá? Então, nós só precisamos do B' mesmo, porque é o B' que eu quero eliminar. Tá? Agora vamos discutir aquela afirmação que diz que o discriminante, ele não muda se você faz uma rotação ou uma translação. Bem, na translação, quando você aplica uma translação, o A, o B e o C ficam exatamente os mesmos, porque os termos quadráticos não mudam quando você faz uma translação, né? Aqui vai ficar x' mais x0 ao quadrado, então o coeficiente do termo x' ao quadrado vai ficar o próprio A, e do termo misto o próprio B, e do termo y quadrado o próprio C. Então, a translação não altera. Agora, uma rotação dá mais conta, né? Então, vamos ver que uma rotação não altera essa expressão aqui. Pois bem, quando você aplica uma rotação, você vai ter ali a equação das novas variáveis, como a gente já discutiu, e daí, quem são os coeficientes? Agora eu vou precisar do A', do B' e do C', tá? Para ver que essa conta aqui, tanto nos coeficientes antigos quanto nos coeficientes novos, é a mesma.
Bem, quando você substitui, então, a rotação aqui nessa equação, né? Veja que a rotação aqui a gente expressou de uma forma matricial, é equivalente à forma anterior, tá? Aqui só foi colocada de uma forma matricial por conveniência, tá? Substituindo isso aqui e reagrupando os termos, nós temos isso. Quem é o coeficiente do termo x' ao quadrado? É tudo isso aqui. O coeficiente do termo misto novo é isso aqui, que a gente já tinha visto. E o coeficiente do termo y' ao quadrado é essa expressão aqui. Pois bem, agora, para ver que essa conta aqui é a mesma conta se você fizer com esses coeficientes, ou seja, pegar 4 vezes isso aqui e subtrair o quadrado disso aqui, para ver que vai dar o mesmo delta, dá para imaginar que é uma conta que pode ser gigantesca, né? Mas ela não vai ficar tão complicada se a gente enxergar aqui uma forma matricial de expressar algumas coisas. Por isso que aqui foi escrito de uma forma matricial, tá? Então, o que nós vamos enxergar aqui é a seguinte expressão, que essa matriz, que já apareceu, né, ó, 2A, B, B, 2C, 2A', B', B', 2C'. Essa matriz, que já apareceu em outro contexto, para os novos coeficientes, é o mesmo que pegar a matriz correspondente com os coeficientes antigos e multiplicar, por um lado, pela matriz de rotação, por essa daqui, e pelo lado esquerdo, pela outra matriz de rotação, que é o sinal de menos daqui passou para cá, tá? Aqui é uma rotação de um ângulo θ num sentido, aqui é uma rotação de um ângulo θ no sentido oposto, tá? Mas, essencialmente, a gente pode ver que fazendo essa multiplicação aqui, ó, multiplica essa matriz por essa, depois multiplica o resultado por essa, o que você vai ter, quando você multiplica tudo isso, é justamente que o B', dado por essa expressão, é justamente o que vai aparecer na posição 1, 2 e na posição 2, 1. Então, quando você faz toda essa conta aqui, o que aparecer na posição 1, 2 e na posição 2, 1 vai ser justamente o B', que é dado por... vai aparecer toda essa expressão, tá? Essa conta, quando você faz, o que vai aparecer na posição 1, 1, é justamente o dobro disso aqui, ó, que é o 2'. E o que vai aparecer nessa contarada toda aqui, na posição 2, 2, é o dobro do C', que é isso aqui. Então, essa igualdade aqui também tem uma conta por trás dela, né, de desenvolver isso aqui e ver que é justamente algo relacionado com essas expressões, como a gente está destacando. E agora sim, para ver que o discriminante não muda, é só perceber o seguinte, que esse discriminante aqui é o determinante dessa matriz. Então, eu vou ver agora que o determinante dessa matriz aqui é igual ao determinante dessa. Ora, mas o determinante dessa matriz é o determinante desse produto. O determinante de um produto é o produto dos determinantes. E o determinante aqui é 1, aqui é 1 e aqui é o delta. Então, por isso, a gente tem a relação entre o delta para os novos coeficientes ser igual ao delta dos coeficientes antigos, porque o determinante aqui é 1, ó, cossinal quadrado mais sinal quadrado, e aqui também, cossinal quadrado mais sinal quadrado, tá? E, finalmente, vamos ver agora a classificação das cônicas, né? Então, por que se delta é positivo, ela vai ser do tipo elíptico, né? Uma elipse, um ponto ou conjunto vazio. Ora, basta você escolher uma rotação que elimine o termo misto, tá? Escolha uma rotação que elimine o termo misto. Nessa rotação, já que eliminou o termo misto, a equação ficou assim. Não aparece o B', X', Y', justamente porque o termo misto foi eliminado porque você escolheu um θ que elimina o termo misto. Ora, acabamos de ver que nas novas variáveis, o discriminante é o mesmo. Ou seja, o discriminante das novas variáveis é 4A', C' menos o B' ao quadrado. Como o B' é 0, ficou isso aqui, o discriminante nas novas variáveis, com os novos coeficientes. Mas é igual ao discriminante nas variáveis antigas, com os coeficientes antigos. Porque nós vimos agora há pouco, acabamos de ver que o discriminante é invariante, ele não muda por uma rotação.
Então, quando você calcula o discriminante aqui, né, é igual ao discriminante antes, e nós estamos avaliando o caso em que o delta é positivo. Isso é o delta que é positivo. Então, essa expressão 4 a linha C' é positiva. Ora, isso significa que a linha e C' têm o mesmo sinal. Então, se a linha e C' têm o mesmo sinal, então isso daqui é uma equação do tipo elíptico, tá? Porque a linha e C', então, ou são ambos positivos ou são ambos negativos. Então, isso daqui, como vai ter o mesmo sinal, quando você daí divide, né, ou aplica uma translação, você vai ficar com uma equação do tipo elíptico. O que a gente vai ver agora em alguns exemplos é como que pode dar ou uma elipse, ou um ponto, ou conjunto vazio, né? Por exemplo, pega a linha, já aplicando a translação, a rotação, perdão, já aplicando a rotação, ou simplesmente já considerando que o A, o B, e o C, e o D, e o E e o F são escolhidos de acordo com isso aqui. Ou seja, aqui eu nem precisei aplicar uma rotação, eu posso pensar numa rotação de um ângulo zero, tá? Então, aqui o A é 2, o C é 3 e o B é 0, tá? Então, o A' e o C' vão ser os mesmos valores. Então, aqui, ó, o produto 2 por 3 é 6 vezes 4, 24. Então, aqui é um exemplo onde o delta é positivo, tá? Então, para essa equação, o delta é positivo. E ela é uma elipse, né? Se você passar o 6 para cá e dividir tudo por 6, você vê a elipse naquela forma canônica, naquela forma reduzida, como nós vimos, né? Na forma padrão, tá? Agora, se a equação for essa aqui, você continua tendo o discriminante igual a 6, positivo, né? Só que agora, só a origem satisfaz essa equação. Ou seja, se reduz a um ponto, é uma elipse degenerada. E se você tem essa equação aqui, né? O A igual a 2, o B igual a 0, o C igual a 3, o D igual a 0, o E igual a 0 e o F igual a 6. Aqui você vai ter o conjunto vazio, porque nenhum par vai satisfazer essa condição. Tá bom? Agora vamos para o caso hiperbólico. O caso hiperbólico, o delta é negativo. Vamos ver que vai dar uma hipérbole ou um par de retas concorrentes. De novo, você aplicando a rotação que eliminou o termo misto, você vai ter essa equação. E nesse caso, o discriminante é negativo, tá? O discriminante delta é negativo, e como o discriminante não muda por rotações, o discriminante nessa nova equação, né, com as novas variáveis, é negativo também. Então, a linha e C' tem sinais contrários. Ora, se a linha e C' tem sinais contrários, isso aqui é do tipo hiperbólico, tá? Por exemplo, aqui, ó, sinais contrários, né? Sinais contrários, isso aqui dá uma hipérbole mesmo, né? Agora, se a equação for essa aqui, ó, veja que isso aqui pode ser fatorado como x mais y vezes x menos y igual a zero. Então, ou x mais y igual a zero dá uma reta, ou x menos y igual a zero dá outra reta. Duas retas concorrentes. Tá? E, finalmente, vamos ver o caso parabólico. Então, o caso parabólico é quando o discriminante é zero. Vamos ver que pode dar uma dessas quatro possibilidades aqui. Bem, se o discriminante é zero, significa que a linha vezes C' vai dar zero. Ora, então, ou a linha é zero, ou C' é zero. Tá? Se um dos dois é zero, isso aqui vai ser do tipo parabólico. Né? Então, se um dos dois é igual a zero, isso se reduz a algo do tipo parabólico. Vamos ver agora que pode dar uma dessas quatro condições. Tá? Então, por exemplo, A igual a 1, B igual a 0, C igual a 0, D igual a 0, E igual a menos 1, F igual a 0. Está aqui, ó, é uma parábola. Tá? Então, eu escolhi A, B, C, D, E, de tal modo que o discriminante é zero. Então, veja que o discriminante aqui, ó, 4AC menos B quadrado é zero, porque o A é 1, o B é 0 e o C é 0. Então, todos os exemplos aqui são com discriminante igual a zero. Então, uma parábola. Essa equação aqui, de novo, ó, 4AC dá 4, menos B ao quadrado dá 0. Tá? Essa equação aqui
vai dar um par de retas paralelas, tá? Essa equação aqui vai dar um par de retas paralelas. E como que você vê que isso aqui dá um par de retas paralelas? Você pode, por exemplo, fatorar isso aqui, tá? Isso aqui vai dar x menos y ao quadrado, tá? X menos y ao quadrado, menos x menos y, pondo menos em evidência aqui, tá? Então, fica x menos y, que multiplica x menos y, menos 1, tá? Então, isso aqui você pode fatorar e ver que vai dar x menos y, que multiplica x menos y, menos 1. Isso dá cada uma delas igual a zero e expressa uma reta, tá? E aqui, também, você tem o delta igual a zero, e nesse caso, essa equação pode ser escrita como x menos y ao quadrado, que é o mesmo que dizer que x igual a y, uma única reta. E, finalmente, isso aqui, que é o mesmo que x menos y ao quadrado, mais 1. Isso igual a zero nunca vai dar, nenhum par ordenado vai satisfazer, é o conjunto vazio, tá? Então, aqui a gente conclui essa análise. Essa realmente é uma análise bem teórica, né? Leva em conta aí os teoremas, a demonstração dos teoremas. Então, é algo assim um pouco mais elaborado. É a fundamentação matemática de todas as afirmações que a gente usa na classificação das cônicas. Tá? Então, um bom dia, bom estudo. Espero que tenha ficado claro aí, né, a justificativa, pelo menos as ideias da justificativa daquelas afirmações. Tá? Até logo.